Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho nesse capítulo 10 de Geografia 2, sobre o processo histórico e econômico da indústria brasileira, o início da questão do surgimento da indústria a partir aí da ligação direta com os produtores de café e até 1929, que é o primeiro período aí, até a crise de 29, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, e um período que antecedeu também a entrada de Getúlio Vargas no poder aqui no Brasil. Então vamos lá, quais são os primeiros indicadores aí da questão do processo inicial da indústria no Brasil? Nós tivemos uma data aí, 1850, foi quando a industrialização brasileira tomou um impulso e foi inserido aí no capital internacional, e esse período correspondia no processo da segunda revolução industrial. Independente do início desse processo industrial no nosso país, o Brasil ainda é, né? Era na época e ainda é, visto como grande fornecedor de produtos oriundos do setor primário, agricultura, pecuária e mineração. Com o crescimento da indústria, o país, principalmente a princípio a região sudeste, ela teve que preparar a infraestrutura para que as indústrias conseguissem se desenvolver. Então, a questão de transporte, a questão de energia, a questão de comunicação. E por que região sudeste? Devido ao dinheiro já, ao capital gerado já pelo processo da cafeicultura, né? Então, os cafeicultores ali, com muito dinheiro guardado, com um capital bastante grande, então começaram a investir num outro processo aí de acumulação de capital, que seria o processo inicial da industrialização no Brasil. Os produtores e comerciantes do café já tinham bastante dinheiro, e aí eles resolveram aí investir em pequenos negócios voltados para um processo industrial assim bastante latente, bastante inicial mesmo. E também na pesquisa da época, né, em projetos em que não oferecessem riscos de perda desse dinheiro. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras que receberam aí os investimentos desse processo industrial, até porque já tinha uma infraestrutura ali pautada pela questão da cafeicultura. Os imigrantes tiveram um papel muito importante nesse processo do início da industrialização. A princípio, eles vieram para trabalhar na produção agrícola, mas depois já foram inseridos na questão do processo industrial. E os italianos, que é, na verdade, a nação que mais imigrantes nós tivemos no Brasil, depois dos portugueses aí, teve um papel bem relevante. Por quê? Vamos lembrar que os países da Europa já estavam passando pelo processo de industrialização. Então, mesmo os imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar na agricultura na época, as suas famílias ou eles mesmos já tinham passado por um estágio aí dentro do que as indústrias ofereciam na Europa. As primeiras indústrias a serem desenvolvidas no nosso país foram as indústrias de bens de consumo não duráveis. Por quê? Porque eram baixos os investimentos que se precisava para inserir, né, para se criar uma fábrica para essa produção. As indústrias eram testes e alimentícias, até porque essas indústrias também não tinham concorrência externa. O que se produzia aqui, se vendia aqui mesmo, tá? A produção era voltada para as classes populares, ou seja, para a população aí não só de médio e a população também de baixa renda. E os equipamentos e máquinas, os primeiros, eles foram adquiridos, comprados da Europa, que já eram ferramentas e máquinas que ultrapassados na Europa, mas que para nós que estávamos começando, serviu bastante e por um preço muito mais barato, porque já eram máquinas que estavam sendo deixadas de lado no processo industrial europeu e elas eram compradas pelos nossos
primeiros industriais brasileiros a preços mais baratos. A segunda região mais desenvolvida na questão econômica e industrial do Brasil é a região sul. O seu processo de industrialização ocorreu logo depois dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né, da região sudeste como um todo, e nós já temos visto a questão da imigração europeia para esses estados do sul. Eles que ocuparam, na verdade, e eles que começaram ali todo o processo de desenvolvimento, seja na agricultura e mais para frente no processo industrial dos territórios ali da região sul do Brasil. Vieram os alemães, vieram os italianos, mais para frente vieram os japoneses, e eles, como tinham parentes na Europa, o fluxo de informação e da compra de materiais, de máquinas e de ferramentas vinda da Europa, acabou sendo facilitada por essa integração, né? Imigrantes europeus aqui e seus familiares na Europa. Então, facilitava um pouco essa questão da compra daquilo que se precisava para se produzir aqui. E houve uma maior diversidade no setor industrial ali na região sul, porque ela começou depois da região sudeste. Então, além da têxtil e da alimentícia, nós tivemos também a indústria de móveis e metalúrgica. Móveis, vamos lembrar, que está muito associada à questão da exploração da araucária, que é a vegetação natural que ainda existe no Brasil, mas claro que em menor quantidade, nas regiões mais altas do sul e sudeste, e a princípio, quando os imigrantes europeus chegaram aí nessa região, começaram a explorar a madeira e da araucária para a produção de móveis, e mais para frente, como é atualmente, para a produção de celulose para a fabricação de papel. Nós tivemos aí uma ajuda externa, meio que induzindo no aumento da produção industrial no Brasil, que foi a crise de 29. Né? Então, a queda da Bolsa de Nova York, lá em 1929, fez com que muitos cafeicultores, inclusive, perdessem investimentos devido a essa crise. Então, assim, o dinheiro transferido para o início da produção industrial também veio dessa decadência da produção de café nesse período, tá? E nós tivemos no Brasil um debate bem interessante de duas alas de intelectuais importantes. Um deles defende a vocação agrícola, ela foi defendida por Eugênio Goudin, que ele dizia o seguinte, que teria que aproveitar todos os recursos do setor primário, acumular capitais suficientes para depois acessar o processo de modernização. Então, para depois investir nessa questão do desenvolvimento industrial. E existia uma outra ala, que era defendida por Roberto Simonsi, ele dizia que a indústria seria o único meio de levar o país ao desenvolvimento. Claro que o país, no começo do século XX, né, era um país agroexportador, independente de alguns cafeicultores já estarem investindo na questão industrial, depois da crise de 29, do assentamento aí dessa perda econômica bastante grande, que não foi só para o Brasil, como para vários países aí do planeta Terra, as elites agrárias ainda que sobreviviam muito da questão da exportação de produtos agrícolas defendiam a ideia do Eugênio Goudin, tá? E eles eram favoráveis, primeiro, que a produção agrícola tinha que ser imensa, tinha que trazer muito dinheiro para depois criar as indústrias. Então, como eles estavam no poder na época, né, toda essa elite agrária pertencia aí ao poder político brasileiro, eles não criavam muito condições favoráveis para que a indústria pudesse crescer nesse período. A gente vai ver que isso só teve realmente um grande avanço a partir de 1930, até com a entrada aí de Getúlio Vargas no como presidente do nosso país. E só para a gente terminar esse capítulo, uma outra característica bastante importante
é a questão socioespacial do Brasil, né? Como que era a integração do espaço geográfico brasileiro. Numa questão econômica, se fala que o Brasil sempre esteve integrado à dinâmica do capitalismo, mesmo na época em que ele era colônia, porque ele ofertava, né, ele oferecia ali para Portugal e Portugal para os outros países da Europa tudo aquilo que era produzido e extraído aqui do Brasil. Então, o pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, de algodão, depois os minerais que foram lá encontrados em Minas Gerais e Mato Grosso, café, entre todas as produções aí. Se a gente for observar a linha econômica, uma linha histórica econômica do Brasil, o Brasil sempre participou como grande exportador de recursos primários, então integrado aí ao capitalismo mundial desde lá a primeira fase ali da DIT, né, que a gente estudou, da DIT clássica entre colônias e metrópoles. E esses processos produtivos dentro do Brasil, ele não era integrado, era aquela questão que a gente já falou, a gente já estudou, da denominação de arquipélagos econômicos. Então, não havia uma integração dentro do Brasil. O Brasil é um território imenso, o quinto país em tamanho do mundo, sem uma referência governamental que fizesse essa integração a partir de redes aí de transportes integrando o Brasil. Então, assim, cada região produzia aquilo, o seu produto, e esse produto servia para a região e servia para ser exportado. Então, tinha uma dificuldade muito grande em que esse mesmo produto fosse, na verdade, encaminhado, vamos dizer assim, para as outras regiões brasileiras. E esse mapa que eu coloquei, ele mostra muito essa questão dos arquipélagos econômicos. Então, a gente tem aqui a questão das drogas do sertão, a gente tem a questão aqui do açúcar, do algodão, a gente tem aqui a questão do ouro, a questão do café, aqui a questão da pecuária e assim vai. E nós não tínhamos, né? Pode ver um imenso vazio aqui, e nós não tínhamos essa integração econômica ainda, essa integração, essa viabilização da integração econômica entre os territórios brasileiros. E com isso a gente termina a explicação do capítulo 10. Ficarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que surgirem durante o período de aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.